As grandes empresas modernas mantêm um serviço de atendimento ao cliente que é chamado de SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. Porém, o engraçado sobre esse serviço é que muitas vezes, apesar de ser esta a sua função, ele não atende ao cliente. Para eles não sou uma pessoa, sou apenas um número, reclamam com frequência os clientes. No fim de tudo, o serviço gera um número de protocolo e é só isso. Você então passa a ser um número. E convenhamos, não há nada mais frio do que ser tratado como um número. De forma surpreendente, o quarto livro da Torá, Bamidbar, é conhecido como o livro dos números. No início do livro, um ano depois que os judeus deixaram o Egito, Deus instruiu Moisés a realizar um censo de Israel, dos primogênitos e dos levitas. E no final do livro, no ano 40 da peregrinação pelo deserto, Deus mais uma vez instrui Moisés a contar o povo. E por que toda essa contagem? Foi exatamente devido a tantas contagens que o livro no mundo antigo, de predominante cultura grega, passou a ser conhecido por arithmoi, ou arithmi, que gerou o termo aritmética, a ciência dos números, o livro dos números, cujo apelido em hebraico é Humash HaPekudim. E por que toda essa contagem? Segundo os grandes comentaristas, essas contagens expressam o amor e o cuidado de Deus por sua nação. Mas isso parece contraintuitivo, não é mesmo? Afinal, um censo apenas fornece um monte de números para cada tribo e grupo e não há nada de pessoal aqui. Como isso pode ser demonstração de amor e de carinho? Vejamos. A palavra hebraica padrão para contagem é Heshbon, ou Minyan. Mas em toda a Torá uma palavra diferente é usada, Pekudim. Esta palavra e seus derivados são usados de muitas maneiras diferentes na Torá e nos profetas. Vamos ver alguns exemplos. Em Gênesis 21, verso 1, lemos que Deus lembrou de Sara, e ela então concebeu e deu à luz um filho a Abraão. Aqui esta passagem, no ato de lembrar, é chamado de pakad. Naturalmente, a forma verbal aqui empregada está vinculada à ideia de pekudim, contagem. Assim, podemos concluir que quando Deus ordena a contagem dos filhos de Israel, Ele está também lembrando deles. E quem não gosta de ser lembrado? Ser lembrado é um ato de amor, de consideração, de estima. Gostamos de ser lembrados em momentos marcantes de nossas vidas, não é mesmo? Mais ainda quando somos lembrados com um presente, como Sara e Abraão, que de Deus receberam uma criança. José, ao morrer no Egito, disse aos seus irmãos que Deus certamente lembraria deles e que no futuro os conduziria de volta à sua terra. Assim lemos em Gênesis 50, 24. Mais uma vez, a ideia de lembrar aqui é da mesma raiz de pekudim, contagem. E mais, aqui a ideia é mencionada duas vezes, pakod e fkod. E por isso a frase fica muito enfática, bem forte, certamente lembrará. Os israelitas não estavam ainda em aperto quando José morreu. Porém, algum tempo depois, eles seriam escravizados pelos egípcios. E quem não gosta de ser lembrado no momento certo, no momento em que de fato precisa? Em 1 Samuel 20 e 25, lemos o seguinte: E assentando-se o rei, como das outras vezes, no seu assento, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner, ao lado de Saul. E o lugar de Davi apareceu vazio. Esta expressão apareceu vazio está no hebraico vaipaked. Quando Davi se ausenta da mesa do rei Saul, a sua ausência é notória e observada.
A ideia de aparecer vazio aqui é justamente a raiz da palavra pekudim, contagem. Se algo aparece vazio, é porque alguma coisa está faltando. Assim, a contagem dos filhos de Israel também tem o aspecto de sentir falta. E só sentimos falta do que realmente é importante para nós. Em Números 3:36, a Torá nos diz que aos filhos de Merari cabia a atribuição sobre as tábuas e os outros acessórios do tabernáculo. O termo aqui vertido como atribuição é pekudat, ligado à ideia de pekudim, contagem. Israel é contado no livro dos Números porque, assim como os levitas, toda a nação, num aspecto maior, tem uma atribuição sacerdotal. E desta forma há uma distinção entre a nação israelita e os outros povos do mundo. E me sereis nação sacerdotal, povo separado. Êxodo 19, verso 6. A ideia do termo pekudim, contagem, também pode ser apreciada em Números 16, 29, onde lemos: Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se tiverem o mesmo destino de todos os homens. Bem, aqui o termo pekudat refere-se ao destino, como aquilo que haverá de ocorrer num tempo futuro. Assim, pela semelhança de ideias, podemos concluir também que quando Deus ordena contar Israel, incorre-se aqui na noção de destino, uma preocupação com o destino que Hashem lhe há determinado desde a sua criação como povo. Já em Êxodo 38, 21, lemos sobre a contabilidade dos materiais usados na construção da Mishkan, o tabernáculo. E mais uma vez o termo da mesma raiz de contagem ali também está presente, pois lemos: esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas. Quando enumeramos coisas ou quando contabilizamos as coisas, isso significa que estamos tratando de algo que tem valor para nós. Numa grande empresa, por exemplo, o contabilista é o responsável por controlar e muitas vezes até administrar o patrimônio de toda a corporação. Nós só contamos o que tem valor ou importância para nós. Da mesma forma, nós contamos algo porque queremos dar algum bom destino a esses bens. Esses bens, por sua vez, têm uma atribuição, que é servir a um propósito digno. Se sentimos falta de alguma parte, nós a procuramos. Por isso, esse algo nos é querido. Finalmente, nós nos lembramos desses bens, pois eles representam o nosso empenho, o nosso esforço e a nossa dedicação. Israel é um bem precioso para Deus, e por essa exata razão há o mandamento da contagem nesses capítulos, pois o povo é a sua porção e a sua herança, Deuteronômio 32, 9, assim como a porção do povo é também o seu próprio Deus, de acordo com Lamentações 3:24. Quando Deus instrui Moisés a contar a nação judaica, ele usa o termo pekod, e não mené. Mené também significa contar, porém a sua ideia é apenas somar uma coisa com a outra e nada mais. Deus não quer simplesmente um número para colocar em sua planilha. Percebemos que há algo maior do que isso. Há interesse aqui, há cuidado, há um propósito já desenhado, até mesmo pela terminologia aplicada nessas passagens. O uso recorrente da palavra pekod e dos seus derivados mostra toda essa atenção dirigida e demonstrada pelo povo da Aliança Sinaítica. O livro de Números, e especificamente esta paraxá, ordena uma contagem de todos os israelitas. E a partir do verso 19 do capítulo 1, temos várias menções da raiz Pe-Kuf Dalet, que forma a palavra Pekudeihem, ou seja, o número deles ou a contagem deles, usada cada vez que a referência é feita a uma das tribos de Israel. Isso revela então a ideia preponderante aqui nesta paraxá acerca do cuidado de Deus por Israel, a sua herança,
e como de fato eles representam um papel central e fundamental na história da civilização humana. Não por acaso, mesmo a despeito de todas as antigas e modernas manifestações antissemitas, o povo de Israel continua marcando, e muito bem, a sua presença na história, sempre mantendo posição de destaque no rol do concerto das nações. Israel não é apenas um número. E como sempre, a nossa mensagem final. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da Lei Divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.